E nessas fases que tu te encontras mais frustrado, sem foco, o que é que tu fazes a respeito? Que perguntas é que tu te colocas e que soluções é que tu recomendas daquilo que fazes e funciona? Porque há uma coisa importante de esclarecer para quem não conhece o Michel. O Michel é extremamente consistente na produção de conteúdos, que é o que faz toda a diferença. É a parte orgânica. Então, quando estás nesses momentos frustrado, porque todos temos os nossos desafios na vida, todos temos os nossos problemas, o Michel também está passando por desafios, como todos nós. Uma coisa que assim, eu acho que me ajudou muito, eu falo para vocês, eu não tenho hábito de ler. Ok. Mas assim, assistir filmes, tudo, né? A gente acaba aprendendo bastante. E teve eu sou muito aficionado por Fórmula 1. Inclusive, final de semana, minha noiva, eu fui meio grosso com a minha noiva, por causa que era a penúltima prova do campeonato, e o Verstappen lá, deu uma fechadinha no Hamilton, o Hamilton bateu na traseira, né? E bem naquele momento, eu estava dirigindo, só ouvindo, né? Bateu, daí ela falou, você tem que dirigir, daí a gente brigou, né? Depois resolveu. Mas por que eu estou falando isso? Por causa que eu sou um aficionado por Fórmula 1 e eu cresci ao longo da minha vida com Ayrton Senna. E aconteceu, né, naquele ano de 2017, de eu começar a ler um livro. Eu tinha visto o documentário dele num DVD que meu pai mandou, e eu comprei um livro e comecei a ler o livro do Ayrton Senna, entender por quê. Olha, e é muito engraçado é que esse cara traz-me uma lição de consistência e persistência complexa. Eu queria, porque assim, eu falei, puxa, por que o Ayrton Senna foi o Ayrton Senna? Porque a gente viu ele ganhando tudo, mas a gente nunca viu, eu acho, por trás dele. A briga com a família, a tomada de decisão para ir para uma Europa, onde o pai dele falou, se você vai para a Europa, não tem patrocínio, você vira atrás de patrocínio. Então ele teve tantos desafios lá para começar como piloto, né? E que às vezes a gente só vê ele como um gênio das pistas, um tricampeão mundial, que se foi cedo, e a gente não vê aquele lado. Então eu peguei esse livro, viu, Pedro, e comecei a ler, e vi cada história dele de superação, e isso me ajudou muito a entender que até no pior momento, quando eu tenho que procurar um foco, tenho que procurar pensar em alguma coisa diferente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando às vezes eu estou meio frustrado para criar um conteúdo, às vezes eu vou para fora ou fico olhando para o céu e aí eu penso nos problemas. O que será que eu tenho de problema? E aí às vezes nessa situação de problema eu penso, poxa, comprei uma casa, tenho uma casa para pagar. Aí depois nisso, como que eu vou pagar a casa? É o financiamento, mas como que vai vir o financiamento? Nessas dores, aí eu falo, puxa, deixa eu voltar agora para lá, eu vou no YouTube, vou dar uma olhada no que tem, olhar no plano de ação, e aí eu começo a não produzir o conteúdo. Lembrando, plano de ação é aquilo que a gente envia para o Michel. Isso. Aí eu começo a separar os vídeos assim que eu acho mais fáceis de eu criar no dia seguinte. E no dia seguinte aí eu consigo criar um conteúdo muito melhor do que se eu tivesse criado com aquela frustração. Falei, puxa, não estou muito bem hoje para criar esse conteúdo. E isso, né, por que eu falo do Ayrton Senna? Porque o Ayrton Senna, ele tinha uma resiliência, assim, estava difícil, ele vai tentar fazer de novo. Fazia, e às vezes é uma coisa que o pessoal, isso não é ele que assume, mas outras pessoas relatam, né, que às vezes ele buscava uma perfeição tão forte, que era perigoso para a vida dele. Tanto que em Donington mesmo, né, em Mônaco, ele falou que ele dirigiu 6 voltas, fazendo 6 voltas rápidas em cima do Prost, e ele não lembra das 6 voltas, por causa que ele estava dirigindo só com a foco, vou ser o mais rápido. Fissurado. E assim, e o Ron Dennis falava no rádio para ele, se liga na pista, ele basicamente não ouvia o rádio. Então, se a gente analisasse andando, né, naquelas ruas de Mônaco, aquela velocidade, fazendo volta atrás de volta mais rápida, né, querendo buscar essa excelente perfeição, ele colocou em risco a vida dele, né? E isso eu tirei de solução. Peraí,
Eu não posso ser um Ayrton Senna, mas eu posso ser próximo. Então, quando às vezes, por exemplo, eu vou lá para fora, tudo, e depois eu começo a repensar aquilo, eu começo a refletir um pouco. Peraí, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, mas eu não vou fazer com a excelência em perfeição, porque eu sei que vai dar errado. Eu não sou esse gênio que foi ele. Eu sei da minha limitação. E eu sei que no dia seguinte eu vou conseguir produzir o conteúdo da forma que eu gostaria. E uma coisa que eu aprendi também com o Felipe, eu falo para muita gente, que ele falava isso, mais vale feito do que bem feito. Ou do perfeito, sim. Bem feito. Ele sempre falava isso para mim e eu sempre tentei buscar isso. Então até nos momentos de dificuldade de produzir um conteúdo, tudo, né? Até vou relatar, eu falei para ele anteriormente, né? Quando a minha noiva teve grávida, né? Isso foi em maio, e no final de maio ela perdeu. E pra gente foi um luto tremendo, horrível isso, né? Porque a nossa ginecologista tem deixado a gente extremamente animado, todo mundo assim pra cima, né? Eu tinha contado com meus pais e infelizmente ela perdeu. Eu vivi um luto na sexta, no sábado e no domingo. Na segunda, né? Nesses dias, né? Isso pode soar, não sei se vai soar machista, se vai soar como, mas assim, às vezes a gente que está do lado da pessoa que a gente ama, a gente às vezes se sente na obrigação de querer ser um pouco mais forte, dar mais força para ela. Uhum. E a minha noiva, eu sei que ela estava muito triste com aquilo. Eu também estava. Só que eu acho que alguém precisava ser o apoio naquele momento para ela. Então eu tentei naqueles dias, eu lembro que eu não chorei, não pensei, falo para você, não pensei em curso, não pensei em nada. E aí na segunda-feira ela foi trabalhar. Aí eu falei pro Felipe, na segunda-feira eu parei o trabalho, eu chorei tudo que eu tinha para chorar, né? E falei, na terça-feira eu vou voltar a trabalhar e tentar produzir do melhor modo possível o meu conteúdo. E graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. A gente fica triste? Fica triste, né? Mas a gente tem que entender que tudo, acho, é um momento de Deus. Às vezes eu falo para vocês, eu ouvi tantas coisas, né? Que eu acho que a principal coisa que eu me apeguei foi aquilo, acreditar em Deus, que tudo tem o seu momento para acontecer. E aquilo, optei em ter aquele meu luto na segunda-feira, mas na terça-feira eu falei, tenho que voltar a trabalhar, tenho que voltar a colocar a cabeça no lugar e tenho que novamente produzir conteúdo, agregar valor e criar da melhor forma. O que acontece como consequência? Em agosto a minha noiva fala que está grávida e tudo naturalmente, né? Porque a gente tinha começado uma FIV, né? Um processo de fertilização in vitro. E aí, desculpa ser um pouco longo nessa fala, Não, porque aconteceu no dia 3 que ela me contou, ela sabia antes de mim que ela estava grávida. Só que ela segurou isso durante 15 dias. E ela queria contar no meu aniversário, que é no dia 4. No dia 3, ela falou, eu vou contar hoje pra ele, ela não aguentou. Aí eu fui tomar meu banho, eu tinha comprado já uma roupinha pro bebê, né? E daí eu saí do banho e ela colocou a roupinha do bebê em cima da cama. Daí eu falei, por que você colocou a roupa aí? Ah, você não tá entendendo? Não tô entendendo. Eu demorei meia hora para entender que eu ia ser pai. E aquilo foi uma alegria tremenda, né? Eu não acreditei, falei, poxa, em um período tão curto de tempo, voltou a acontecer, né? E buscar, né? Eu acho sempre se superar. E por que eu até falei para você, desculpe ser um pouco longe, porque no dia 4 de agosto, no meu aniversário, eu recebi uma ligação da minha mãe por volta das 8h45 da manhã, que meu pai tinha sofrido um acidente de carro. E foi um acidente extremamente violento, ele teve politraumatismo, basicamente quase que ele morreu. E foi levado com urgência para o hospital, tudo, ele tinha saído de casa, indo para o serviço. E aí começou um turbulento de emoções, feliz, triste. Um conflito comigo mesmo. Isso leva-nos à próxima pergunta, que é tua. Sim. E uma coisa que é super interessante falar, que o Michel neste meio tempo
nunca deixou de fazer o papel dele, nunca deixou de preencher o papel da audiência que não tinha nada a ver. Talvez agora sou eu que possa parecer um pouquinho bruto, insensível, mas fomos a ver bem, a audiência dele não tinha nada a ver com isso. Havia pessoas de Portugal, na Alemanha, nos Estados Unidos. Para a quantidade de audiência que o Michel tem hoje em dia já é muito grande, já mete pelo menos 4 maracanãs. Então, o que acontece? Acontece que ele não transpareceu, continuou, os alunos continuaram a entrar, ele continuou a vida empresarial dele, no caso é ser professor online do curso de Excel, o link está na descrição do canal do Michel, que ao mesmo tempo que gerenciava toda a situação, o Michel continuou a fazer o faturamento dele, consistente e persistente. Hoje em dia está aqui, o pai dele está bem, a esposa dele está grávida, já prestes a ter, então está uma felicidade, porque o Michel a primeira coisa que disse foi: nossa, estava nervoso para vir aqui nesta viagem. E a pergunta que não quer calar. Exatamente.